Bem, vamos para o próximo assunto aqui no Jornal da USP. Há uma estreita relação entre poluição atmosférica e prejuízos à saúde, o que já foi comprovado, né, por inúmeros estudos científicos publicados, isso desde os anos 1950. Entretanto, algo que chama bastante atenção durante a atual pandemia é a associação que pode haver entre determinados poluentes e maior disseminação do coronavírus. Será que a poluição do ar poderia ajudar na maior disseminação de vírus que causam doenças respiratórias? É sobre isso que vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes. Ele leciona na ECA e também no PROCAN, que é o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE. Como vai, professor? Tudo bem? Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, vamos partir do ponto que é o já bastante conhecido e estudado cientificamente, quer dizer, o que tem no material particulado, que é a fuligem, né? E o que ele causa para a saúde. Então, Roxane, o material particulado, ele é conhecido há bastante tempo, né, dentro das áreas de ciências da saúde, ciências ambientais, porque ele serve como um meio de transporte para outros poluentes. Além da fuligem, né, causar um problema em si no nosso sistema respiratório, né, no nosso trato respiratório, ela leva outros poluentes por absorção, quer dizer, esses poluentes eles ficam na superfície dessas micropartículas e ela leva isso até as vias aéreas mais profundas, né? Então ela atinge as partes mais internas ali do nosso pulmão, dando carona para esses poluentes. E em áreas mais poluídas, a disseminação de doenças virais, ela pode ocorrer com maior intensidade por dois motivos. Primeiro que a poluição em si já provoca danos ao nosso sistema respiratório, ao nosso sistema imunológico, então ela compromete a nossa qualidade de vida, a nossa resposta imunológica, né? Por si só ela já causa esse dano. Mas também há uma associação entre uma possibilidade de transporte de material biológico, por exemplo, de vírus, por esse material particulado, facilitando com isso a absorção desses vírus pelo organismo humano. Então, além da poluição ela causar um dano em si, né, o material particulado, que é o material gerado principalmente pela queima de combustíveis fósseis, né, como gasolina, óleo diesel e mesmo o gás, esse material particulado ele pode dar carona para outros poluentes, isso já é um fenômeno conhecido, e também facilitar a disseminação de vírus, né, ou a absorção de vírus pelo organismo humano. Então, professor, mas ocorre que mesmo com diminuição das pessoas circulando, dos veículos pela cidade, fato é que a poluição existe. Quer dizer, é menos ou mais poluição. De toda forma, a poluição está aí e os riscos estão aí do mesmo jeito. Na verdade, com essa redução da atividade econômica, aconteceu também uma redução da poluição do ar na cidade de São Paulo, né? Nós comentamos isso na semana passada, mas apesar dessa diminuição, a cidade ainda continua poluída, né? Então nós temos ainda áreas que são mais poluídas, por exemplo, as avenidas onde se concentram aí o tráfego mais intenso, como é o caso das Marginais, a Avenida 23 de Maio, Cruzeiro do Sul, Prestes Maia, Radial Leste, né? Então, quando as pessoas estão na proximidade dessas vias de tráfego mais intenso, elas estão mais suscetíveis aos efeitos da poluição, os efeitos já tradicionalmente conhecidos. E também elas podem sofrer aí com essa possibilidade maior de transporte, né, de transmissão do vírus, utilizando o material particulado como carona. Agora, uma coisa importante da gente lembrar é que no ambiente doméstico isso também acontece. Então, uma parte importante do material particulado encontrado dentro dos ambientes domésticos, né, dos apartamentos, das casas, ele advém da queima do gás, da utilização do gás para o preparo de alimentos. Então, o gás, quando ele é queimado, ele gera um material particulado muito fino. A gente não consegue muitas vezes perceber isso, né? É um material que não é perceptível assim ao simples olhar, mas que pode facilitar
a transmissão, né, o trânsito, vamos dizer assim, do vírus de uma pessoa para outra, o vírus pegando carona nesse material particulado, sendo absorvido pelas partículas, né, as micropartículas de fuligem, e sendo aspirado por outras pessoas. Então é muito importante a gente lembrar que agora que a gente está entrando, né, no outono, depois do inverno, quer dizer, um clima mais frio, a gente manter a ventilação dos ambientes internos. Então há uma tendência, né, com o ambiente mais frio, da gente fechar a janela, tal, né, para manter o calor. Isso pode aumentar a concentração de vírus, e isso, no momento que a gente começa a utilizar mais o gás para o preparo de alimentos, isso ainda, essas micropartículas, né, esse material particulado pode transmitir, né, facilitar o trânsito desse vírus de uma pessoa para outra. Então é muito importante a gente manter a ventilação, lembrando que a tendência na região sudeste e na região sul é de que a gente tenha um inverno com temperaturas mais amenas, comparativamente ao que foi no ano passado. No ano passado a gente estava sob efeito do El Niño, e esse ano a gente está numa fase neutra, tendendo provavelmente para um Laninha no final do segundo semestre. Isso faz com que as temperaturas sejam mais brandas, então aumenta a tendência efetivamente das pessoas ficarem, né, com um ambiente mais fechado para concentrar o calor. E isso pode, obviamente, aumentar a concentração de vírus, e como eu disse, né, com o uso do gás para cocção, para o preparo de alimentos, você pode ter uma quantidade de material particulado significativo no ar, que vai também facilitar a transmissão do vírus de uma pessoa para outra. Então a ventilação, ela é muito importante, a renovação do ar nos ambientes internos, ela é muito importante para a gente combater essa disseminação. Muito bem, está feito o alerta. Professor Pedro Luiz Coste, sempre às sextas-feiras aqui com a gente. E também no canal do YouTube, O Ambiente ao Nosso Meio. Vai lá, assiste, compartilha. Muito obrigada, professor, e até a próxima semana. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.